Iniciaremos agora a audiência de número 13, de 13, 30, de processo de número 52, 39, 240, 75 de 2024. Submetido a julgamento Flávio Júnior Lopes da Silva. Estamos aqui com a vítima Milena Stephanie. da Silva Santos, promotor, defensor, e talvez eu vou fazer algumas perguntas de opção, tá bom? Boa tarde. Boa tarde. A senhora teve relacionamento com o Flávio? Sim, Durante quanto tempo? 3 anos. Chegaram a morar juntos? Sim, Tem filhos juntos com você? sim. É. Durante esse relacionamento desses 3 anos, vocês tiveram algum problema, alguma discussão, algum comportamento inadequado dele? Sim, né? A gente começou, ele era alcoólatra, né? E eu propus para ele que para a gente continuar junto, ele teria que parar com as drogas e com a bebida. Né? Eu sou ex-usuária também, mas eu tenho mais de 3 anos limpa. Né? Eu falei com ele, né, que para mim ficar com ele, ele teria que se limpar. Aí, quando deu um ano que ele estava limpo, ele recaiu. Nisso, ele começou a ficar agressivo, né? Faltava dinheiro em casa, ele sumia com o dinheiro, e a gente estava em Espírito Santo, né? Aí eu tive a Elisa, eu achei que ele ia melhorar, né? Ele só piorou, as agressões começaram a ficar mais, como é que eu vou? Mais constantes, começou a me machucar mais. Aí eu decidi separar e vim para Belo Horizonte, separada dele. Aí ele não aguentou ficar lá e ver atrás. A mãe dele me fazia aquela lavagem cerebral, que ele melhorou muito comigo, que ele só me escuta. Não é aquela lavagem que a mãe faz colocando a responsabilidade dele em cima de mim. Só que eu já tenho uma filha, né? E eu tenho que cuidar dela. Aí ele foi marcar comigo de levar fralda, né? Fazer uma compra para mim. Isso tudo para mim já era uma estratégia para ele descobrir aonde eu morava, né? Aí ele foi tentando, eu mudei e tal, levei ele para a igreja, aquela coisa toda, só que ele não aceitava que era o fim. Ele nunca aceitou que eu não queria mais nada com ele. Aí aconteceu o que aconteceu, né? Essa casa que a senhora estava morando na época dos pais, era alugada? Foi alugada. É. A filha de você é filha? Isso. Tem que estar com quantos anos agora? Ela tá com 10 meses. 10 meses? Isso. Então, na época dos pais, Tinha 3 meses. certo. Então, a senhora tinha conhecimento que ele estava em Belo Horizonte? Sim, a mãe dele me ligou, falou: Milena, o Flávio foi para ir para levar umas fraldas para Elisa, falou que estava com muita saudade, queria te ajudar. E nisso ele acabou descobrindo onde eu morava, porque como é que eu pego a compra, as coisinhas da Elisa com ela, né? Aí eu acabei dando o meu endereço para ele. Só que eu nunca imaginaria que ele chegaria a esse ponto, porque ele é uma pessoa que parece que ele é doente. Sabe, ele não transparece que ele tá com raiva, ele estava tentando de tudo voltar comigo. Volta comigo, eu mudei, eu tô indo pra igreja, eu não bebo mais, eu não uso droga mais. Mas o fundo, quando ele tava lá no bairro do pai dele, bebendo, ele tava fazendo tudo, mas escondido, entendeu? Só que aí ele foi conversando, ele conheceu meu pai, tudo, e ele viu que eu não ia voltar com ele. Aí ele. Mas vocês estavam conversando no telefone? Não. Não, mas a gente contava uma vez por semana. Uma vez por semana, assim, não, a gente estava se encontrando todo dia, porque ele veio para cá, ele tem só o pai dele, ele estava trabalhando, ele me pediu uma ajuda para me dar ele uma janta à noite, né? Porque estava muito difícil para ele estava começando aqui do zero, a gente deixou nossa vida toda em Espírito Santo, e ele estava trabalhando de pedreiro, ele pediu para mim dar ele um prato de comida, né? De noite para ele jantar, para ficar mais tranquilo. Aí nisso, aí ele deu uma sumida. Aí quando ele apareceu, foi desse jeito, pulando na minha casa. Conta pra gente, então, o que aconteceu no dia? Bom, eu tinha saído com meu pai, né? Eu fui no pagode com meu pai. Mais cedo ele tinha passado na casa da minha avó, né? Do meu pai e da minha avó, tinha falado com a minha avó que ele iria mudar, que ele tinha bebido um pouco cachaça, mas que ele iria mudar, né? Que ele estava indo embora, que ele ia voltar melhor, são, ia trabalhar, não ia mais mexer com droga, não ia beber. Aí minha avó até comentou comigo na hora que eu estava indo embora desse pagode. Eu cheguei em casa por volta de
8 horas da noite. Quando foi 3 horas da manhã, eu escutei um barulho, né? Minha casa é aqui, aí tem um corredorzinho e é o portão. Eu escutei um barulho, eu já deduzi que tinha sido ele, que era ele, né? Aí minha porta estava trancada, mas era de vidro. Ele pulou, ele já quebrou o vidro, né? Colocou a mão por dentro para abrir. No que ele abriu, ele já estava. Eu fui, né? Eu deixei a Elisa no berço e já fui na porta para ver o que estava acontecendo. Ele já estava com 3 facas. Ele estava com 2 na cintura e uma na mão. Falando assim que se eu não fosse dele, eu não ia ser de mais ninguém. Nisso começou a agressão física. E, e as ameaças, falando que não fosse dele, se fosse de mais ninguém, ele começou primeiro a pancadaria. Ele foi me dando um murro no rosto, né? Aqui abriu, não precisei de ponto, porque eu demorei para o hospital. Ele pegou a faca, a quina da faca, ele bateu na minha cabeça. Quando eu já não estava mais aguentando apanhar, e a Elisa chorando. Ela chorando, pedindo pelo amor de Deus para ele parar, que estava na frente da menina. E ele foi tão frio que ele não pensou nem na filha. Mas aí eu sentei na cama que eu comecei a ficar fraca de tanto apanhar. Aí ele veio com a faca. Foi a primeira facada que ele veio por cima de mim e enfiou na minha área íntima. Aí eu comecei a perder muito sangue, né? O meu rosto nem minha boca estava sangrando assim. Eu tive que pegar minha menina mesmo, já tomando a primeira facada, coloquei ela no peito, ela bebeu sangue. Nossa, é leite com sangue, foi uma coisa assim, horrorosa. Aí, aí eu coloquei ela no berço, aí ele falou assim que ele ia me matar, ia matar ele e depois ia se matar. Aí ele tentou passar a faca no meu pescoço, só que ela estava cega, ela só, assim, não foi fundo, foi só artificial. Aí eu comecei a parar e depois disso, aí tá. Aí eu fui pro banheiro que eu não sabia onde tinha sido a facada e tava saindo muito sangue. Aí eles estão com o sangue, virou e falou assim, né? Ele pegou açúcar, colocou na minha área íntima, lavou com soro fisiológico, tacou álcool e falou assim: você não vai morrer, não. Isso aqui é só para você ver que você é minha. Você não é de mais ninguém, é para você ver que eu tenho coragem. Eles estão com sangue, parou de sangrar um pouco, mas ele continuou me batendo. Foi 1 hora mais ou menos, ele me batendo e eu sangrando, aquela confusão, Elisa chorando. Aí eu comecei a rezar. Falei, oh, meu Deus, eu preciso cuidar da minha filha. Aí chegou a polícia, só que hoje eu sei que que foi o vizinho que chamou, mas ele não deu o endereço certo, né? Então eu escutei a polícia passando, eu gritei, no que eu gritei, ele já segurou minha boca, eu falei, vai embora, vocês só deixa só eles entrar para eles me ajudar, porque eu tô sangrando muito, eu tô muito machucada. Aí nisso ele abriu a porta, em que ele abriu a porta, ele saiu de perto de mim e abriu a porta, em que ele abriu a porta, eu peguei eles e fui correndo pro portão e abri o portão. Aí os policiais chegaram. Quem encaminhou a senhora para o hospital? Foi os policiais, eu passei na casa da minha avó, deixei minha filha e a gente foi para o hospital. Os policiais me levou e meu pai foi junto. A senhora ficou quanto tempo no hospital? Mas eu não vou me lembrar muito bem. Deve ter ficado umas 2 horas, né? Eu tomei burro na boca, eles olharam eu toda, né? É. Depois disso, a senhora executou algum apoio psicológico? Sim, sim. Eu já tinha depressão antes, mas ela tava. Eu parei de tomar o remédio por conta própria, né? Que a zona rural me ajudou muito. Mas depois que isso aconteceu, eu tô tomando 5 remédios. E tô fazendo psicólogo também, tenho um psiquiatra. A senhora continuou morando numa casa com alguém?
Não, tô morando com meu pai. É, a senhora deseja que eventual medida protetiva seja mantida? Seja mantida, e se tivesse como, eu queria pedir para minha filha. Nossa filha, isso. Está extensiva suas determinantes, já deve estar abrangente, vou confirmar, mas possivelmente, quando der pele, a cliente descendente raramente coloca ressalvados que precisam comer. A gente olha e se for caso, eu vou tá? A senhora deseja falar mais alguma coisa? Ele não registrou a menina, né? Ele não tinha documento, continua não tendo, e eu gostaria que ele mantesse distância total, porque ele é uma pessoa doente. Ele é doente, eu tenho medo dele. Eu não quero que ele chegue perto de mim, muito menos da minha filha. Eu quero distância, muita distância mesmo. Eu quero ver ele nunca mais, porque ele tem problema. Uma pessoa que faz isso na frente da filha, para mim, ele não é normal. Ele é doente. Então, eu não quero ter contato nenhum com ele. E nem a Elisa. Eu trabalho, minha família me ajuda, mas eu não quero nenhum tipo de contato com ele, nem nada. Essa a faca que atingiu a senhora consegue descrever? Qual tipo de faca que era? Ele estava com 3, né? Acho que ela era de Cabo Branco. Eu lembro que uma das 3 tinha um cabo branco. A senhora lembra se era de cortar pão, de cortar carne? Ah, sim, não. Todas eram sem ela era sem os ferrinhos. Ela era retinha mesmo. Grande, todas desse tamanho assim, ó. Ele já pegou com essas facas? Chegou com as 3. A senhora tinha falado que quando a senhora saiu no corredor, tinha visto ele com 2 facas. Ele estava com 3. Era 2 na cintura e uma na mão. Então eram 3. Eram 3. Que a blusa dele ele colocou assim, ó. Tava para fora esse negócio aqui da faca. E uma na mão. Então, provavelmente, eu imagino que era uma para cada, né? Eu imagino que seja uma faca para cada. E só para finalizar, já sobre a questão do momento da viatura passando, a senhora chegou a gritar? Eu gritei muito alto, socorro. Todo momento eu estava gritando, socorro, me ajuda. Aí, na hora que eu escutei a viatura, eu gritei, socorro, eles conseguiram me escutar. Eu falei com ele, foge, foge, eu preciso de ajuda, eu preciso ir pro. Na verdade, desde o começo eu falava, quando eu tomei a primeira facada, que eu tava perdendo muito sangue, eu falei com ele, olha, vai embora, eu vou chamar a polícia, eu não vou chamar ninguém, eu só quero ajuda, porque eu vou morrer, porque eu vi que eu ia morrer, eu tava perdendo muito sangue. Aí, quando chegou, realmente, eu tinha escutado a viatura, que ele assustou, que ele me largou, né? Ele fez assim. Eu falei com ele, vai embora, porque eu vou gritar. Aí eu gritei, aí ele tentou segurar minha boca, eu mordi ele. Aí ele viu que não tinha mais jeito, né? Que ele já estava batendo no portão. Não, eles bateram no portão. Já começaram a bater. Aí no que bateram, ele abriu meu portão e pulou os muros por trás da minha casa. Nisso eu peguei minha filha e já fui pro portão correndo. Nesse momento, ele tinha feito alguma menção de levar a senhora ao hospital? Não, não. No momento, ele falou, vou te levar ao hospital? Não, ele escancou o sangue e falou que eu não iria morrer. E que de manhã me parece que ele estava drogado, ou então alcoolizado, porque a mesma hora que ele falava que ia matar nossa filha e ia suicidar, ele falava que no dia seguinte ele ia trabalhar e que eu iria com ele para Santa Luzia, que eu não ia ficar mais sozinha, que eu era porque eu pertencia a ele. Então tinha uma hora que ele ficava muito nervoso. Ele falava que ia matar nós 3. E depois ele já falava que ia trabalhar no dia seguinte, que eu não iria ficar sozinha em casa. Essa situação toda durou tempo, aproximadamente. Foram umas 2 horas, 1 hora, umas 2 horas. Tá certo. Sem mais perguntas. Só um minutinho. A senhora falou que ele parecia doente, que ele parecia também. Durante o relacionamento, a senhora falou que ele teve problema com alcoolismo, colhinho com o tempo. Ele fez algum tratamento de saúde, um exame da vida, alguma coisa? Não, não, não. E ele tomava algum remédio controlado? Eu passava os meus naturais, né? Que eu tomava o natural, eu dava para ele e tal.
Só que depois ele parou de me pedir ajuda e se afundou, né? Que eu falei com ele, porque eu já tive, né? Eu tive o meu tratamento, eu fiquei internada e tudo, então eu conheço os passos, eu conheço tudo sobre a adicção. Eu falei com ele, quando for dar 1 ano, é a abstinência mais forte. Se você resistir isso, você vai resistir o tempo todo e pronto. Só que ele não me pediu ajuda, aí ele recaiu. Porque eu conheço a minha doença, mas ele não conhece a dele. E a senhora falou da sua doença. A senhora chegou então a se sentir internada? Internei, tive tratamento, E frequento ele NA chegou a se até hoje. internar? Não quis. Aí, quando ele veio para cá, eu propus para ele internar, que eu iria acompanhar, mesmo a gente não tendo nada, eu ia acompanhar ele. Ele falou que não precisava de ajuda. Foi o que ele falou. E... Não, acho que eu estou satisfeito. Muito obrigado. Obrigada. Depois, se a senhora precisar, porque eu fiz uma casa especializada, né, doutor, para atender senhora. E Janete, tá aqui. vai estar todos, né, fácil. Vai passar o telefone. Uma belezinha, né, de 3 meses. Solidarismo muito com a senhora, viu? Que vem. Eu não sabia. Tá, gente, o senhor sabe que eu acabei pondo o compromisso de dizer a verdade. Fique à vontade, doutor. Policial, boa tarde. Boa tarde. Nós estamos tratando esse fato ocorrido na data de 16 de setembro de 2024, na vítima Milena, e o acusado Flávio Júnior, fato ocorrido na rua José Lenon, bairro Floramar. O senhor figurou aqui como condutor do auto de prisão em flagrante. O senhor teve acesso ao depoimento do senhor? Sim, Confirma o depoimento do auto de prisão em flagrante? sim. Certo. O senhor se recorda, pode narrar para a gente qual foi o papel da guarnição do senhor? Sim, eu assumi o turno de serviço nessa data aí por volta de 5h30 da manhã e compareci até a delegacia de mulheres para poder render a guarnição que estava saindo de serviço. Então, meu contato com essa ocorrência foi apenas na delegacia de mulheres. Eu não estive no local dos fatos e nem tive contato pessoal com a vítima. Teve contato com o acusado? Não, É. As informações que o senhor relata nas declarações do senhor, então, foram obtidas através do RES e da guarnição anterior. sim. Tá certo. Sem mais perguntas, obrigado. Nada. Obrigada, sargento. Fique com Deus. Até mais. Amém. Pronto, ligado. Olha se está certo, por favor. Deu certinho. Obrigada. O senhor Por sabe que eu estou falando sobre o compromisso de dizer a verdade. Sim. Fique à vontade, doutor Fabiano. Policial, boa tarde. Boa tarde. Só tratando do fato ocorrido na data de 16 de setembro de 2024, na rua José de Mon, no bairro Floramar, uma tentativa de feminicídio à vítima Milena e o acusado Flávio Júnior. O senhor consta aqui como um dos membros da guarnição que atendeu essa ocorrência. O senhor teve acesso ao histórico? Tive acesso. Confirma o teor do histórico? Confirmo. Se recorda do fato? Me recordo, foi eu que efetuei a prisão. Certo. Eu queria que o senhor narrar, então, qual foi o papel do senhor nessa ocorrência? Tá, durante a chamada pela vítima aí, que tinha uma... Por ela não, né? Algum vizinho deve ter ligado falando que havia uma mulher gritando numa residência. A gente estava próximo ao local e achamos o endereço, e assim que chegamos lá, já encontramos a vítima, e ela havia acabado de falar que o ex-marido dela havia lesionado, e naquele momento ele havia acabado de fugir, estaria ainda em fuga pelos telhados das casas. Aí, nesse primeiro momento, a gente viu que ela estava em segurança, demos a volta no quarteirão para não perder a tempestividade, a oportunidade, e no quarteirão de baixo a gente já encontrou ele,
evadindo. A gente abordou, o detivemos e retornamos ao local para então ouvir a vítima e entender todo o evento. Qual era o aspecto da vítima? Tinha sinais de lesão, de sangramento? Tinha, eu não me recordo, ela falou, né, que tinha sido, ela tomou uma facada, não me recordo aqui onde foi. Nós a socorremos por de Lomberes, foi superficial, no primeiro momento. Levamos por de Lomberes, já que ela falou que havia sido agredida também nas partes íntimas, então, por protocolo, nós a levamos, e ela estava com o bebê dela ainda, né? Mas lesão era superficial, O mas Hildo havia sim. o acusado foi preso, havia sinais de embriaguez, de drogas. O que o senhor recorda sobre isso? Desculpa, doutor, pode repetir? Ela havia alguns sinais de Embriaguez, então, de uso de drogas? drogas. Ele não estava de drogas, parecia sim, que ele não estava no seu estado normal, estava visivelmente alterado. Certo. Vocês saíram, então, em perseguição a ele? Foi necessário atestar algum A imóvel? casa, se nós saímos em perseguição, o senhor fala? Isso. É porque o áudio está picotando. É o seguinte, quando nós chegamos no local, foi bem. Chegamos bem no momento que chegou a chamada 190. Então, a casa que ela mora de aluguel é uma casa que ocupa um quarteirão. Então, da casa que ele estava, ele começou a pular os telhados e saiu na outra rua, que é o outro acesso. Então, é uma casa entre duas ruas, um quarteirão. Aí nós já viramos a viatura no segundo quarteirão, já encontramos ele. Ele chegou a reagir? Não, não chegou a reagir. Na verdade, ele se passou de dissimulado no primeiro momento, que a viatura chegou muito rápido, e ele comportou-se como se não fosse o suspeito, como se não fosse a pessoa que nós já procurávamos. Então, ele não reagiu, se fez de desentendido, e só quando nós o levamos até a vítima que ele começou a dar por certa aquela situação e começou a dar suas versões e negar os eventos. Ele segurava algum objeto? Como? Ele segurava algum objeto? A internet dele, tá? Tá, voltou. Sargento, fique à vontade. Voltou. Ele portava algum objeto? O senhor está sem áudio. Desculpe aqui, a internet está realmente complicada hoje aqui, mas a última declaração foi que eu fiz que ele foi abordado sem nenhum objeto nas mãos. Tá certo. Sem mais perguntas, obrigado. Sem perguntas. Obrigada, tenente. Fica com Deus, viu? Até a próxima. Amém, obrigado. Boa tarde, sargento. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom? O senhor está depondo sobre compromissos, é verdade. Eu não entendi. O senhor está depondo sobre compromissos, é verdade. Ah, sim, sim. Fique à vontade. Policial, boa tarde. Boa tarde. Nós estamos nesse fato ocorrido em 16 de setembro de 2024. O senhor figurou aqui no alto episódio flagrante. O senhor teve acesso à declaração do senhor do alto episódio flagrante? Não, não tive não. Na verdade, eu até procurei, até pesquisei aqui essa questão do boletim de ocorrência e eu não participei desse boletim. Provavelmente, eu rendi os militares que estavam responsáveis por essa ocorrência na delegacia de mulheres. O senhor se recorda se teve contato com a vítima ou com o acusado? Não, não recordo. Tá certo. Sem mais perguntas, obrigado. Sem perguntas. Obrigada, sargento. O senhor está dispensado. Tá ok, obrigado. Boa tarde, senhor Flávio Júnior Lopes Silva. Tudo bem com o senhor?
mas sem áudio. O senhor me dá o áudio, por favor? Vê se o senhor consegue. Obrigada, policial. Boa tarde, senhor Flávio Lopes Silva. Vou conversar com o senhor agora. Vou fazer algumas perguntas com o pessoal, essa senhor me responda. Depois eu fiz algumas perguntas para o senhor sobre os fatos. O senhor não precisa me responder, o senhor pode permanecer em silêncio. Não vou entender que o senhor está assumindo uma culpa por isso, tampouco isso vai ser prejudicial ao senhor quando eu for prolatar a sentença, tá bom? Tá bom. O senhor está com quantos anos? Fiz 34. O senhor é casado? Eu estava juntado. Tem filhos? Tem uma menina que fez 1 ano. O senhor estava trabalhando antes de ser preso? Sim, Trabalhando de quê? pedreiro. O senhor usava drogas? No passado, sim. O senhor usava qual droga? Já usei maconha, cachaça, cigarro. O senhor tem problema com bebida, então, também? Não entendi. Já teve problema ou tem problema com bebida? Não, já bebi, mas não tinha problema com bebida, não. Não, Eu, né? na verdade, eu queria parar, né? Eu consegui, graças a Deus. Entendi. O senhor já foi preso ou respondeu o processo criminal antes dos fatos? Já fui preso antes. Já pagou? Paguei. O senhor tem ciência das acusações que estão pesando contra o senhor? Não entendi. O senhor sabe a acusação que o senhor está respondendo? O defensor público explicou para o senhor? Sim. O senhor gostaria de fazer algum esclarecimento ou o senhor permanecerá em silêncio? Não. Gostaria de ficar em silêncio. Ai, joia. Tu fará alguma diligência? Não. E o senhor? Bem, Então, tendo em vista que está encerrada a instrução, abro o prazo sucessivo para a apresentação das alegações finais e encerro o Ministério Público 7 de abril, para a defesa 9 de abril. Fica com Deus, senhor Flávio. Até mais. Beleza.